Os irmãos, por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Eu quero agradecer a Deus. Estamos vindo de um final de semana muito atarefado, muito cheio. Tivemos participando do Congresso de Gideões Internacionais. Para quem não conhece, os Gideões Internacionais é um grupo de homens e mulheres de Deus, profissionais liberais e empresários, pequenos, médios e grandes, de todo o mundo. É uma espécie de sociedade, devidamente organizada, é claro. E esses irmãos distribuem o Novo Testamento nas escolas, nos hotéis, nas ruas, faculdades. E se alguém tem interesse, que seja um profissional liberal, se alguém que seja pequeno, médio ou grande empresário da congregação, pode fazer parte desse grupo maravilhoso que é o Gideões. E pela graça de Deus nós estivemos ali ministrando os 3 dias para os jovens e os adolescentes. E eu confesso aos irmãos que hoje domingo eu estava quase morto, né? Mas nós estamos aqui firmes e fortes. Porque se eu fosse do mundo, eu acho que se eu tivesse dançado a noite todinha, a gente já amanhecer querendo saber onde é que tinha outra festa, né? Para ir de novo. Pelo menos é assim que eu vejo o pessoal dizendo, né? Não cansa nunca. E eu disse, pô, espera aí, eu vou cansar de ser crente não, eu vou para a EBD, né? E eu me lembrei que lá em Viana os irmãos estão, lá o pastor Pedro, o pastor Expulso, estão para matar os irmãos de ser crente lá. Que lá é culto todo dia. Todo dia tem uma programação. E nós queremos aí louvar a Deus por esses dias, foram maravilhosos, a presença do Senhor. E eu falei Marcos, né, irmãos? Foi Marcos que eu falei isso. Marcos capítulo 16, abra também aí João capítulo 11 e os versículos 33. São esses 2 textos. Enquanto os irmãos estão achando, quero aqui externar minha alegria em ver a Isabela, sua família aqui, seu esposo, sua bebê. Como é que é o nome da princesa? Luísa, sua mamãe, a família aí, né? Quase toda aí. O povo do Lago da Pedra, Muito feliz de vê-la aqui. Você sabe que aqui é sua casa, viu, minha filha? Quando você vier embora lá de Lago da Pedra, sua casa está aqui esperando. Quem mais, meus irmãos? Depois eu falo. Vamos abrir o texto? Vamos ler o texto? 18h40, bora lá. Vamos começar com João, capítulo 11, 33. O tema da nossa reflexão essa noite é quem removerá a pedra? É o tema da nossa reflexão. Quem removerá a pedra? É o tema. Vamos lá, João 11, 33. Jesus, pois, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ele disse, onde puseste? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. 35, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Alguns deles disseram, não podia este que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra tampando-lhe a entrada. Disse Jesus, o que ele disse? Tirai a pedra. Marta, irmã do moço, disse, Senhor, já cheira mal, porque faz 4 dias que ele morreu. Jesus respondeu-lhe, eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Agora vamos abrir Marcos 16, versículo 1. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria, mãe de Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem
ungí-lo. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã, cedo, ao nascer do sol. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Só até aqui. Temos duas histórias e ambas tratam de ressurreição. Melhor, uma é a ressurreição de Cristo e a outra é a ressurreição de Lázaro. Sabemos que são dois homens distintos. O que nós temos em comum nessa história é que alguém morreu e este alguém ressuscitou. Mas o que é mais interessante é que um desses homens presente nessas duas histórias estava na primeira cena ressuscitando aquele que morreu e está na segunda cena ressuscitando por si mesmo. O tema da nossa ministração dominical, o primeiro domingo do mês, que é o nosso culto onde cercamos a mesa do Senhor, é: quem removerá a pedra? Essa história nos conta tanto da ressurreição de Lázaro como de Cristo Jesus, que uma pedra estava servindo de separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, onde corpos poderiam deambular e um corpo está depositado inerte em uma caverna. Do lado de fora estão pessoas que fisicamente estão vivas, e do lado de dentro há um homem simbólica ou tecnicamente morto. Mas vamos para a primeira história. Sabemos que Lázaro estava enfermo há alguns dias. Para ser bem preciso, Lázaro morreu e Jesus foi até a sua casa, a sua vila, 4 dias depois de que ele recebe a notícia que Lázaro estava muito enfermo. Diz-nos a Bíblia que Jesus chega até a porta, chega até a casa e consequentemente até a porta do túmulo onde estava depositado Lázaro. E chegando lá, que é o texto que nós lemos, não vou repetir contando a história, Jesus, de frente àquele túmulo, dá uma ordem àquelas pessoas: tirai a pedra. Bom, nós sabemos muito bem que a irmã de Lázaro foi a primeira a dizer: não dá, está cheirando mal, não é conveniente tirar essa pedra, não é conveniente remover essa pedra, não é conveniente sair, não é conveniente abrir, porque virá um mau odor, um cheiro ruim vai tomar de conta do recinto. Mas ela estava esquecendo que quem estava dando a ordem para tirar a pedra é aquele que é o dono da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus dá uma ordem para ela, irmão Góes, dizendo: eu não já te disse, eu não já te hei dito, se tu creres, tu verás a glória de Deus? E acontece um milagre que é extraordinário, quando um morto volta a reviver. Para nós é um milagre diferente, porque todos nós que vamos, obviamente, a um culto fúnebre ou a um velório, todos nós vamos entendendo de que a pessoa que está ali inerte, paralisada, morta, será depositada em uma urna ou em uma cova e será o fim dela. E assim também eles imaginavam isso, que eles já tinham cumprido com todo o que dizia a lei que deveria fazer, cumpriram o rito, mas alguma coisa estava diferente, porque não era comum que eles fossem visitar os mortos. Isso é mais uma cultura ocidental e muito mais brasileira, de ir aos cemitérios para fazer algumas homenagens. Não é muito da cultura judaica. O judeu sempre entendeu, muito bem entendido, que depois da morte segue-se o juízo e ponto final, e não se tenta uma conexão espiritual daqueles que estão nessa plataforma para outra plataforma. Não existe essa conexão, segundo crê os judeus e segundo nós também cremos. Mas o que há de diferente aqui é que Jesus chega na porta e dá uma ordem: tirai a pedra. E essas pessoas certamente estavam sem entender por que tirar a pedra. Irmãos,
quando é Jesus que manda tirar a pedra, não pergunte por quê. Quando Deus dá uma ordem, não pergunte como. Quando Deus dá uma ordem, não fique tentando buscar respostas diferentes ou pensamentos vazios. Ordem de Deus precisa ser obedecida e cumprida. A ordem de Cristo foi: tirem a pedra. Meu irmão, a pedra até nos nossos dias continua sendo um impedimento para que muitas pessoas vejam a glória de Deus em suas vidas. Tem gente que não vive milagre porque está como Marta. Tem gente que não vive milagre porque está como aqueles que vão à porta do túmulo e ficam sem saber fazer nada. E mesmo quando Deus dá uma ordem, tem dificuldade em cumprir. Mas Jesus dá uma ordem cabal: é tempo de tirar a pedra. Para nós vivermos os mortos sendo ressuscitados, nós precisamos retirar a pedra da incredulidade do nosso coração. Para a gente ver Deus agindo no meio da nossa casa, nós temos que tirar a pedra da dúvida do nosso coração. Para nós vermos os milagres de Deus acontecendo dentro do nosso lar, nós temos que tirar a pedra do medo. Porque, irmão, daria sim um certo medo chegar à porta de um túmulo, que a gente sabe que um corpo está depositado há 4 dias, esse corpo já está em um estado de decomposição, então é meio que louco, é meio que diferente. Mas, meu irmão, se é Jesus Cristo que está mandando, a gente vai para a porta do túmulo, a gente tira a pedra e vê o milagre acontecendo. Porque depois que a pedra foi removida, é que Jesus dá uma ordem, obviamente depois de orar, agradecendo ao Pai. Jesus dá uma ordem agora não mais às pessoas, Jesus agora dá uma ordem a Lázaro. Quando diz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz, está aí no versículo subsequente, que ele veio para fora, tendo os seus pés e as suas mãos ligadas. Isto é, veio Lázaro pulando igual um canguru, e havia ainda sobre a cabeça dele um lenço, separando o lenço que estava na cabeça dos laços, do tecido que estava envolvendo o seu corpo. Lázaro saiu de um túmulo vivinho, como diz uma história que eu conheço. Lázaro saiu vivo, saiu pulando, sem ajuda de ninguém. E quando chega na porta, Jesus dá uma terceira ordem: desligai-o, isto é, tirem essas fitas que estão atrapalhando ele. Nós estamos falando de um homem que está sendo desligado, isto é, estão tirando todos os lençóis que estão amarrando. Esse homem está ressuscitado, e esse homem acabou de passar por uma porta que antes tinha uma pedra. Jesus deu a ordem para que a pedra saísse. Agora nós estamos no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 16. Nós temos um panorama bastante diferente, porque na primeira pedra Jesus está lá, Jesus está na porta, Jesus está dando uma ordem, e Jesus disse para tirar. A Bíblia conta que essas mulheres que estão indo, como nós lemos, cumpriram o Shabat, cumpriram o que a lei dizia do repouso entre um pôr do sol e outro pôr do sol. Jesus morre numa sexta-feira, como nós sabemos, e elas cumprem a lei em guardarem todo o sábado. Mas no domingo, ao despertar, nos diz a palavra que essas mulheres vão ao sepulcro. E se você prestou atenção, no versículo de número 1, quando o evangelista Marcos dá o nome dessas mulheres, e quando nós juntamos a narrativa de todos os evangelistas, nós temos mais ou menos 10 mulheres que estão indo visitar Jesus ao todo. Se você prestou atenção, o versículo 1 fala que essas mulheres compraram aromas, elas investiram dinheiro, elas gastaram dinheiro, e elas foram ungir Jesus, é o que está na Bíblia. Então a gente percebe que elas foram prestar para Jesus uma última homenagem. No coração delas havia um desejo de, depois de Jesus ter sido morto e ter sido depositado em uma caverna, depositado em um túmulo que foi cavado em uma rocha, nós vemos que elas queriam fazer uma última homenagem a Jesus. Mas algo está incomodando essas mulheres. Elas conversam entre si pelo caminho,
E eu acho interessante aqui, irmã Eli, que essas mulheres estavam pensando em homenagear Jesus e comprar os aromas, e elas, em nenhum momento, elas perceberam que elas tinham um grande desafio. Elas só se lembraram do grande desafio quando já estavam no caminho do túmulo para se encontrar com um túmulo vazio. Foi aí que elas se deram conta: nós temos uma pedra, e quem vai remover esta pedra? Quando nós vamos estudar na história, nós temos um livro que fala sobre as evidências da ressurreição de Cristo. Eu posso indicar para o irmão ler, que é um excelente livro, uma excelente obra. Se eu não me engano é de Josh McDowell. Josh McDowell fala que a grande pedra, que inclusive Marcos registra, é uma pedra de 2 toneladas, que eram necessários 20 homens para moverem essa pedra, que era inclusive redonda. E essas mulheres saíram sabendo e esquecendo, melhor dizendo, que elas tinham um grande desafio do que elas iriam fazer com aquela pedra. Foi só aí que elas se deram conta, para pensar, para refletir: quem vai remover a pedra? Que é o tema da ministração dessa noite para nós. Quem vai remover a pedra? Mas, meu irmão, para a glória do Senhor Jesus e para a alegria do povo de Deus, para a alegria do cristão que conhece a Bíblia, para a alegria daquele que tem a palavra de Deus como seu baluarte, como a sua bússola e como seu guia, a resposta para a pergunta dessas mulheres está escrito no versículo de número 4. Porque enquanto elas estavam preocupadas, quem vai remover a pedra? A história nos conta de que Jesus, Deus, já havia feito isso. Enquanto elas estavam pensando, estavam com os seus perfumes, enquanto elas estavam com as suas botijas, enquanto elas estavam com os seus vasos, indo para adorar um Jesus Cristo morto, Jesus Cristo estava vivo para a glória de Deus. Enquanto elas estavam pensando, preocupadas, que há uma pedra que vai me impedir de me aproximar do corpo de Jesus, Jesus já estava vivo, vivo para sempre, e não havia mais separação física e nem espiritual para se aproximar de Jesus. A palavra nos fala que Jesus Cristo ressuscitou por si mesmo. Mas quando eu olho para essa pedra, há uma pergunta também que rasga o meu coração: quem vai remover a pedra? Existem as pedras físicas em nosso tempo. Nós podemos dizer: hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Hoje eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja porque eu estou entristecido. Hoje eu não vou para a igreja porque eu sofri um prejuízo. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou sofrendo uma perseguição. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou enfermo. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou chateado com alguém. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cheio de compromisso na semana. Hoje eu não vou para a igreja porque eu não bati a minha meta. Todos nós vamos ter pedra nos nossos caminhos, e essas pedras tentarão nos impedir de se encontrar com Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: quem vai remover a pedra? Será que nós vamos deixar, irmão Doris, que o cansaço venha nos vencer? Será que nós vamos deixar que a tristeza vá nos vencer? Será que nós vamos deixar, irmãos, que os problemas que nós temos no trabalho, que os problemas que nós temos na família, que os desafios que nós temos no nosso dia a dia possam criar um impedimento físico de nos aproximarmos do Senhor Jesus? É uma pergunta que eu faço para você. Será que o que é mais importante para você? Ficar descansando ou abrir mão do seu descanso por um tempo para você se aproximar do Senhor? Porque quando você vem à casa de Deus é uma aproximação física. Porque quando você vem para congregar com os teus irmãos, você está se aproximando também do corpo de Cristo. E aqui é o lugar de onde estarmos juntos e unidos para glorificar, exaltar o nome do Senhor. A minha pergunta para você é: você está disposto a remover a pedra hoje? Será que hoje é o dia onde você vai tirar a desculpa da sua vida para você fazer um compromisso com o Senhor? Quando eu olho para esse texto, eu penso nos desafios físicos que nós temos em servir a Deus. Falamos hoje pela manhã com os irmãos da Escola Bíblica Dominical. Nós somos uma geração ocupada. Nós somos uma geração cheia de negócios. Nós somos uma geração cheia de projetos. Nós somos uma geração cheia de responsabilidades. Mas uma coisa, irmãos, nós não podemos esquecer: nós viemos a esse mundo sem nada, viemos despido. Alguém teve que nos segurar, alguém teve que nos dar calor, alguém teve que nos limpar. Ninguém vem ao mundo que está vivo hoje tem sido sem ter recebido a ajuda de alguém. Se você está hoje nesse culto ouvindo a palavra de Deus, alguém te ajudou a sobreviver.
porque nós seres humanos somos totalmente dependentes uns dos outros, até para viver. Mas meu irmão, não vai adiantar nada a gente não chegar a esse mundo sem nada, perder a vida nesse mundo, perder a saúde nesse mundo, e esquecer que nós vamos sair desse mundo sem nada. Do jeito que a gente veio para o mundo, nós vamos sair dele. A gente vem para o mundo sem conta bancária, a gente vem para o mundo sem carro, a gente vem para o mundo sem roupa. Você pode até receber uma roupa bonita dentro de um caixão, mas com o passar dos anos essa roupa não vai servir mais para ninguém, não vai servir de nada, porque do jeito que nós viemos ao mundo, nós vamos ao mundo de uma forma física. Mas se você entende espiritualmente o que eu estou dizendo, você vem para o mundo sem nada, trabalha, se entrega e serve para Jesus na terra, e quando você for para a eternidade, você não vai de mão vazia, você vai com tuas mãos cheias de frutos para a glória de Deus. Isso quando você entende o seu propósito espiritual na terra. Enquanto você ficar aí, meu irmão, preocupado com essa pedra no caminho, a pedra do desemprego, a pedra de poder ter a condição física de viajar, a pedra de poder estar morando num lugar melhor. Eu não estou dizendo que você não tem que ter projeto familiar, eu não estou dizendo que você não tem que ter uma organização familiar, eu não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar. Eu estou falando para os irmãos, é quando existem impedimentos, quando coisas da terra nos impedem de nos aproximar de Deus. Deus colocou uma pessoa do seu lado, pegue na mão dessa pessoa, por favor, diga assim para ela: Deus, não tenha medo não, meu irmão, diga para ela: Deus te trouxe aqui essa noite, porque é a noite de você remover a pedra. Diga a essa pessoa: Deus te trouxe aqui essa noite, porque é tempo de você tirar a pedra para se aproximar de Jesus Cristo. Olhe para cá, por favor. Tirar a pedra é responsabilidade nossa. Essas mulheres olharam para aquela pedra e imaginaram: eita, esquecemos da parte principal. Nós somos mulheres, não vamos remover a pedra, não vamos conseguir tirá-la do lugar. Coitadas, elas não sabiam o que elas estavam falando, porque aquele que é o autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré, ele não precisava que alguém retirasse aquela pedra, removesse aquela pedra, apesar daquela pedra não ter sido removida por ele. Aqui eu vou para a segunda pergunta dessa ministração, porque primeiro a gente está falando de pedras físicas que atrapalham, mas eu também vou falar para você que existem pedras que é Deus que remove, porque quem removeu a pedra onde Jesus estava foi o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu lá do céu, sentou na pedra de 2.000 quilos e a pedra girou. Meu irmão, se tu não entendeu, eu vou te ajudar a entender. Tem provação na minha vida, meu irmão, que é Deus removendo a pedra. Tem dificuldade que eu estou passando, não é outra coisa não, é Deus tirando as pedras do caminho. Tem provação que a gente pensa assim: Deus, eu vou morrer, Deus já está demais, Deus está bom. Aí Deus está dizendo assim: deixa que eu que sei o que é que eu estou fazendo. Tem uma pedra de 2.000 quilos de incredulidade para eu remover de ti. Existe um desafio muito grande para eu te ajudar a vencer. Meu irmão, tem pedra que eu vou remover, mas tem pedra que só Jesus para remover. É a Bíblia que diz, missionária Alana, o anjo do Senhor sentou numa pedra, sentou na pedra, a pedra rolou, e quando essa pedra rolou, a porta se abre de uma forma extraordinária e espiritual. Portas abertas é um sinônimo de Deus, portas fechadas com pedras é sinônimo de Deus. Às vezes Deus permite o tempo da pedra estar na porta do túmulo, mas agora nós vivemos um tempo, irmão Gleison, espiritual diferente, pois a pedra foi removida do túmulo, e essa pedra representa que toda a separação entre nós e o nosso Deus, ela está acabada e finalizada. E se existe uma separação entre você e Deus, o culpado é você mesmo. Se algo te separa de Deus hoje, não é culpa de Deus, é sua. Assuma a sua responsabilidade. Se algo te afasta de Deus hoje, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Seja um cristão, seja um pecador, que assume a responsabilidade em reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Me aceita de novo, me recebe de novo, me tem como teu.
quero ser tua propriedade. Ajuda-me nos meus desafios e nas minhas pedras. Você está recebendo a palavra de Deus? Vire para essa pessoa que Deus colocou ao seu lado, por favor, diga assim para ela. Não é para sorrir não, irmão. É que eu estou sentindo Deus aqui. Diga assim para essa pessoa, em nome de Jesus. Diga para ela, em nome de Jesus: hoje é dia das pedras rolarem. Para o regueiro, quando a pedra rola, é música, né? Para o regueiro, as pedras vão rolar, é o reggae. Mas para o crente, quando a pedra rola, é vida. Para quem tem Jesus, quando a pedra rola, é salvação. Para nós, quando a pedra rola, é esperança. Para nós, quando a pedra rola, é perdão dos pecados. Jesus está aqui nessa noite, Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer escrever para você uma nova história. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar um relacionamento mais profundo. Ele quer aproximação de você. É tempo de nos aproximarmos do Senhor e descobrir que Ele é um Deus que tira as pedras que impedem o caminho de nós nos aproximarmos dEle. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Eu te digo na palavra de Deus hoje, assuma o teu papel em dizer: Senhor, essa pedra foi eu que coloquei, mas eu vou tirar. Senhor, essa pedra está atrapalhando, mas hoje ela sai. Foi eu que abri a boca para falar o que não devia, pois agora eu corrijo isso. Se foi eu quem pequei, eu te peço perdão. Eu preciso da sua ajuda, mas eu te digo em nome de Jesus, assuma a tua responsabilidade de cristão em remover as pedras e dizer: Jesus, é tempo de eu estar perto de ti. Porque tem muita gente que quer o abraço do pai. Ai, o pai me abraça, mas você está longe do pai. Só recebe abraço do pai quem está perto do pai. Qual é o abraço que você precisa hoje? É o de perdão? Ele tem perdão para você. O que é que você está precisando hoje? É de ajuda? Ele tem um abraço de ajuda para você. Você está precisando de um abraço de restauração? O teu pai tem abraço de perdão e de restauração para você. Se você está precisando de um abraço de renovação, o meu Jesus, que mandou o anjo tirar a pedra. Irmão, anjo não fez, não era porque ele queria não. Eu vou fazer isso, não, foi Deus que deu a ordem. O Deus que dá a ordem, anjo senta na pedra, rola a pedra, abre o sepulcro, porque o meu filho unigênito, ele vai passar por essa porta. Irmãos, eu fico a imaginar, irmã Thalita, essa cena maravilhosa, do anjo descendo do céu, sentando na pedra, a pedra rola, a porta abre, e Jesus mete o pé para fora da sepultura. Se você for comparar a narrativa de Marcos, a narrativa de João, você vai ver que da mesma forma como Jesus Cristo, como Lázaro estava depositado na urna, depositado naquela cratera, depositado naquele sepulcro, era a mesma forma que Jesus também estava. Se você for ver como é que João registra, a Bíblia diz que ele saiu correndo quando as mulheres disseram para ele que ele estava vivo. A Bíblia diz que ele correu de uma forma tão grande que o Pedro ficou para trás. E eu já vi gente dizendo assim: olha, João era novo, Pedro era velho. Aí por quê? Porque João ganhou na corrida. Meu irmão, tanta coisa para tu inventar. Quer dizer que alguém... E se Pedro puxava de uma perna, que a Bíblia diz... E se ele não tinha o mesmo pique que João tinha? A Bíblia diz que João corre primeiro, chega primeiro, mas eu gosto de ver, está na Bíblia, mas ele não entra. Ele era corredor, mas era medroso. Quem é que chega depois? Pedro. E o que é que ele faz? Entra. Então não é quem chega primeiro, é quem tem coragem para entrar no reino. Eu já vi gente orando assim: Senhor, eu estou há tanto tempo na igreja e o Senhor não me batiza com o teu Espírito Santo. Eu estou tempo na igreja e fulano entrou ontem. Não é quem chegou primeiro no reino, não é quem chegou primeiro na porta, é quem entra primeiro no reino. É quem primeiro visita o coração do Pai, é quem se entrega intensamente, é quem não tem medo, é quem tem coragem, é quem vai ao encontro de Jesus. Até eles perceberem, de fato, estava lá
os lençóis de Jesus jogados no chão, porque Jesus não precisou nem que alguém tirasse ele, as ligas. Lázaro precisou que alguém desligasse ele, Jesus não precisou. E a Bíblia diz que o lenço que estava na cabeça, lá do jeitinho que estava na cabeça de Lázaro, que alguém tirou, a Bíblia diz que o lenço que estava na cabeça de Jesus, estava na cabeceira da cama, dobrado. Estava o quê? Não era jogado, era dobrado. Na cultura judaica, sabe o que isso representava? Que aquele que estava ali, que dormiu ali, voltaria em algum outro momento, poderia voltar. E eu pergunto para os irmãos, não foi o que ele disse para nós? Eu vou, mas eu volto. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está vivo para todo sempre. Essa é a alegria. A nossa alegria não consiste em bens. Nossa alegria não consiste no dinheiro. Não dá para comparar a alegria da salvação que rasga a nossa alma com aquilo que o dinheiro pode proporcionar. São incomparáveis. Mas eu preciso encerrar para a gente cercar a mesa do Senhor. 7h10, nem dá mais para pregar mais. Eu amo a palavra de Deus. Se eu pudesse, eu ficava minha vida toda pregando. Não sei se o irmão ia ficar a vida toda ouvindo, mas minha mulher, eu acho que ela ia ficar.